meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és Pai, amor, unção. Agora, no mar de espinho e sustentar ilusões, na porta estreita a consolação, amor, justiça, perdão. Jesus semeando o evangelho de amor, acalma o pranto, a dor. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és Pai, amor, unção. Senhor, Tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. És paz, amor, unção. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O trecho de hoje é: perdoai para que Deus vos perdoe. E ele vem trazendo os dois tipos de perdão. Lá no final ele diz: há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma que é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ou seja, a pessoa perdoa e não fica passando na cara. E a outra forma é essa que passa na cara, que diz: vede quanto eu sou generoso, não é? Porque é interessante, quando a gente às vezes pega o Evangelho e olha como é difícil, como disse Hermes Trismegisto, a voz da sabedoria, ela chega aos ouvidos do entendimento. Então o Evangelho, ele chega para cada um conforme o nível evolutivo que a pessoa tem e as necessidades que ela tem naquele dia. Então, por mais que o Renato diga, por exemplo, que o céu é azul,
não necessariamente eu tenho a pretensão de achar que você vai escutar que o céu é azul. Por quê? Porque para você pode ser vermelho e não necessariamente você pode estar discordando do que eu estou dizendo. Mas na verdade o teu nível de compreensão é diferente, não é? Então esse é um ponto inicial para que a gente veja. Por quê? Porque quando a gente pega o Evangelho e diz, perdoai para que Deus vos perdoe. E depois ele começa a falar de espíritos evoluídos. Na verdade, o que eu compreendo é que eles querem mostrar um modelo, não é? É como se houvesse um paradigma, um modelo a ser seguido, ou um modelo de beleza, de bondade, de valores, virtudes e sabedoria, que é importante que a gente saiba que existe, para ver se a gente se instiga, se inspira a segui-lo. A gente, lógico, que vai usar o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas ele mostra que há espíritos evoluídos e que na postura deles com relação ao perdão, eles são misericordiosos e eles perdoam sem passar na cara. E na verdade, talvez se aprofundar o nível evolutivo deles, eles sequer perdoam. Como, Renato? Por quê? Porque a pessoa não é capaz. Ninguém é capaz de nos machucar. São frases difíceis, né? Você deve estar cheio de exemplos aí que as pessoas são capazes de lhe machucar, uma pessoa é capaz de lhe matar. Aí parece aquela piada, né? Chegaram para o matador e disseram, rapaz, como é que pode? Você matou 70 pessoas? Ele disse, eu não, eu dei uns risquinhos, eu atirei, mas quem mata é Deus. É uma forma dele de entender. Ele também não está mentindo não, tá? Quantas pessoas não já atiraram na própria cabeça e não morreram? Gente que vai se enforcar e chega alguém na hora e corta ou a corda quebra. Que cai depois de enforcado e ao invés de morrer fica em coma. Quem já viu história assim? Então, de fato, quem tira a vida é Deus. Interessante a gente começar isso. Por quê? Porque eu estou falando que a gente tem que evitar, eu creio, eu tento evitar, comigo, ser um negociador com Deus. Eu tenho que tentar olhar o que é bom e querer ser bom porque é bom. Porque é bom, porque é bonito, que é justo. E não porque eu vou ganhar alguma coisa, ou porque Deus vai me dar alguma coisa. Então o próprio título, perdoai para que Deus me perdoe, mesmo nas minhas profundas imperfeições, eu já começo a pensar assim, não, esse evangelho, ele não está dizendo que eu fico negociando com Deus. É o título, por quê? Porque era para aquele nível de pessoa, né, no final do século XIX, ouvi que estava muito negociando com Deus um lugarzinho no paraíso, mas na verdade ele está dizendo que existem espíritos bons, e quando algo é bom, justo, belo, tem valores, virtudes e sabedoria, ele não negocia com Deus, ele é bom porque ele é bom. Agora, se sabe, se acredita, alguns se percebem, né, ou alguns percebem, que Deus é justo e na justiça dele ele retribui. Mas o espírito bom, ele não busca retribuição sequer de Deus. E como eu disse, se ele se conhecer e se ele compreender o papel dele na vida, ele na verdade não tem perdão a dar a ninguém. E na verdade, se a gente aprofundar, ninguém é capaz de nos machucar. Estou batendo nisso que eu sei que eu acredito que deve incomodar vocês. Por quê? Um caso interessante. Quando o filósofo Sócrates, ele foi condenado à morte para tomar veneno. Na época matava assim. Aí o juiz olhou para ele e disse, bom, está aqui a sua sentença.
O Senhor foi condenado à morte por perverter os pensamentos da juventude. Certo. E Sócrates ficou calado. Ele disse: o senhor tem mais alguma coisa a dizer em cima dessa sentença? Quais são as suas últimas declarações? Aí Sócrates olhou e disse: não, eu quero dizer para o senhor que, com todo respeito, o senhor é um juiz, não é? Mas, condenado à morte, eu já nasci e o senhor também. O senhor não tem poder de me condenar à morte. O senhor pode até abreviar a minha morte, mas me condenar à morte, o senhor não é capaz. Me perdoe. Então, foi uma primeira situação. Então, ele não se sentia chocado com aquilo, não era o juiz que era capaz, ele já nasceu materialmente condenado à morte. Nós nascemos, crescemos e morremos. A hora é com Deus, que foi a hora de nascer e a hora de partir. Se vai partir de um tiro, se vai partir sem saber de nada, completamente doente, sentindo dor, ou se vai completamente caduco, sem saber de nada, ou se vai ser algo fulminante, que horas, se vai nascer de 9 meses, 7 meses, 6 meses, é conosco? Quantas vezes hoje nos partos cesarianos a pessoa diz assim: vai nascer no dia tal, a hora tal, aí tem que nascer antes, não é isso? Acontece. Aí a bolsa está estourando, é o jeito de fazer logo. Então, essas questões não estão na nossa governabilidade. Hora de nascer, a hora de morrer. Uma pessoa ser agressiva conosco, isso não pode nos afetar. Isso tem a ver com a natureza da pessoa. Mas se nos afeta, aí a gente tem que olhar para quem? Para a nossa própria natureza e saber o que é que está ferido, para ele poder tocar. Porque ele tem a natureza dele. E só vai à boca o que está no coração, o que vem do coração. Aquela história estava tendo um incêndio na floresta, e o escorpião queria passar, e ele encontrou um sapo, e aí eles fizeram amizade momentânea só para passar. No meio do caminho, quando chegou perto do outro lado, o escorpião picou o sapo e matou. Ele disse: rapaz, eu estou te ajudando a passar e você me mata. Isso, me desculpe, mas é da minha natureza matar. Então, está vendo a situação? Eu, quando li o Mahabharata, também me choquei com essa outra história. Eu estou começando a trabalhar temas difíceis com histórias, para ver se melhora. E 4.000 anos antes de Cristo, ou mais, né? O Grohl perguntou lá para o Yudhishthira o que era a hipocrisia. Ele dizia: hipocrisia é querer impor conduta religiosa aos outros. Como é que eu posso querer dizer como é que você deve ser? É querer impor como é que a tua natureza tem que ser, mas a sua natureza, ela é sua. Foi você que passou por situações com seus pais, ou situações difíceis com seus colegas, não é isso não? Foi você que adoeceu, que nasceu com determinada questão congênita, com várias coisas que só são suas e que formaram a sua personalidade, que logicamente pode ser melhorada, mas eu não posso me colocar no seu lugar, não adianta. E a gente tem mania de ficar sendo hipócrita, falando da vida alheia, querendo que eles sejam como a gente acha que deve. Mas o nosso próprio achar que deve é muita carência, porque na prática a gente fala para os outros serem o que a gente não consegue ser. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso também é da imperfeição da nossa natureza. Então, a hipocrisia, nesse ponto nós somos sepulcros caiados. Quando? Quando agimos assim. Vou tentar dar outro exemplo. Havia uma criança que ela gostava muito de conversar.
Tem menino que é falante, né? Tem menino que não fala nada, tem menino que fala pelos cotovelos. E antigamente não tinha esse negócio de bullying não, né? Nos anos 80 o pessoal apelidava mesmo, não era não? Aí começaram a chamar o menino de azedo, porque ele chegava e disse, aí a gente lá é o azedo, porque ele falava, ele carente, necessitando de reconhecimento dos amiguinhos. E ele não era aceito, na panela era excluído e apelidava logo e tirava, não era assim? O pessoal aqui no Ceará era sagrado, falasse enrolado, ei macaúba, não era não? O pessoal era apelido, não tinha negócio de alisar não, né? Tirar macaúba da boca, deixa falar água, caixa d'água, não era assim não? Esse menino parece trabalhar na Cagés, era claro isso. A gente dizia isso com uma naturalidade, né? Valia nada, a pessoa era nomeada pelo apelido mesmo. Só que hoje a gente sabe que dói. A gente vai crescendo, né? Nem sabe, mas aquilo ali marcou aquela pessoa a vida todinha. E o menino cresceu. Acabou que ele gostava tanto de falar que ele assumiu profissões de fala. E ele teve uma certa visibilidade, um certo reconhecimento. Materialmente cresceu até mais do que esses colegas que o excluíam na época. E ele se tornou um palestrante. E um dia, ele estava sentado com umas pessoas e alguém falou assim, o fulano fala muito alto. Para ele aquilo já foi chocante, ele começa logo se explicando, não, porque quando eu faço palestra, eu tenho que falar mais alto para as pessoas me ouvirem, mas na verdade, aquilo ali doeu nele. Por quê? Porque ele já está ferido desde o tempo que os meninos diziam que ele falava besteira, aí ele fica querendo rebater. Ele começou explicando educadamente que ele está polido, mas lá dentro dele, ele está revoltado, porque ele queria falar e que todo mundo o acolhesse, o mesmo acolhimento que ele queria quando ele era pequeno, que ele não teve dos pais, que ele não teve dos irmãos, que ele não teve dos amigos. Ele trabalhou em cima disso, mas aquela dor, se alguém falar mal do que ele fala, dói para ele. Quem foi ruim foi quem falou, ou doeu porque ele está ferido? Está vendo? A natureza dele está doente. É por isso que dói. Não foi o outro que foi capaz de machucar ele, foi? É porque ele já estava machucado. Aí tocou onde dói, menino. Dói. Ele não sabe, antigamente falava assim, levar na esportiva, né? Não sabe. Porque aquilo para ele tem uma ferida que tem uma raiz profunda. Tinha a mesma história. Um dia o que foi, o cara disse, o fulano já vem com sermão. Ele ficou doente. Ele começou a dizer, não, eu não estou sermão, eu nem. Por que ele simplesmente não escuta, entra por aqui e sai por aqui? Porque dói. E por que dói, meu povo? Porque está ferido. Não é porque você criticou ele. Você não era capaz de machucar ele, de magoar. Mas por que doeu? Porque ele já estava, como no futebol, contundido. Sabe que o cara tem uma dor no cantal? Aquele lutador Anderson Silva, né? A canela dele é prejudicada. Onde é que o lutador bate? É nela. Ele já vai, só bate onde dói. E como é que eu faço então para não precisar nem pensar em perdão? É eu entender que o outro não é capaz de me ferir. Ele não é. Porque só acontece o que Deus quer. E eu já nasci com tudo que eu preciso para viver uma vida boa, feliz e alegre. Só que eu, no correr da minha vida, por ignorar, por entender as coisas erradas, eu fui me deixando ferir. Feridas apareceram e eu não cuidei delas.
Eu botei coisa em cima, eu tapei, eu botei o band-aid, mas eu não curei a ferida. Então, por exemplo, esse rapazinho que sofreu bullying porque falava muito quando era criança, ele achou que ia resolver se tornando uma grande pessoa com a fala dele, para humilhar os colegas. Porque quem está ferido, fere. E ele gostava de se sentir o quê dos colegas? Mas a resposta dele era, ele se sentiu mais do que eu, agora eu mostro que eu sou mais do que ele. Está vendo? Quem está ferido, fere. E sempre a vida toda vão bater na ferida dele. Por quê? Porque é um imã, ele tem um imã de puxar a coisa para aquilo. E esse imã é também Deus. Porque a dor é que ensina a gemer. A dor é necessária para a gente ver como a febre, que o corpo está com alguma doença que a gente tem que cuidar. Não adianta cuidar da febre. Não é assim? Tem que tratar o porquê que está dando a febre. Por isso que a dor é necessária. Deus vai mandar várias provocações. Para quê? Para ele ficar com mais raiva. Para ele... Não. É para ele olhar que ele está doente, que ele tem que se cuidar. Para ele entender que se ele cuidar dessas chagas dele, realmente ninguém é capaz de causar dor nele. Ele precisa se conhecer. Ele precisa vencer a ignorância. Ele precisa assumir as imperfeições dele, as fraquezas dele, para que elas sejam o quê? Força dele. Porque manter uma mentira é muito mais difícil do que falar a verdade, porque fica pedindo uma capa e outra capa e outra capa, não é isso? E ele vive numa luta insana para ser mais. E a medida do ter, ela não enche. Então ele fica assim, o que é que tu quer ser? Quero ser. Quando ele disse que começou a meditar e se olhar e pensar, ele foi a chorar quando ele começou a se conhecer. Por quê? Porque ele dizia assim, tu quer ser médico, tu quer ser advogado, tu quer ser rico. E ele percebeu que o que ele queria, ele é tão doente de carência, ficou tão complexado com esse negócio de ele não ser querido, né, não ser aceito, se sentiu mais pobre, mais fraco, mais humilde, que ele se criou querendo ser mais. O que é isso? Ou seja, se você der 1 bilhão a ele, ele vai achar o quê? Ele vai olhar para alguém que tem mais de 1 bilhão e vai achar o quê? Que ele tem que ser mais. Se ele for um grande palestrante, que ele vê outro falando que ele achar que é melhor do que ele, vai doer. Por quê? Porque ele quer ser mais. Então ele se tornou um escravo da doença. E infantil. E tem cura, se ele quiser se curar. Se ele quiser ter honestidade absoluta com ele. E curar as feridas. O que vai acontecer se ele curar as feridas, gente? Não existirá na cabeça dele essa palavra chamada perdão. Por quê? Porque ninguém é capaz de mexer com ele. Como o juiz chegou para o Sócrates. Ó, o senhor está condenado à morte. O que ele disse? O juiz pensou que ele está morrendo de medo, né? Ele disse, é uma pena, mas eu acho que o senhor não está entendendo a realidade. Ele disse, não, eu estou entendendo, a realidade é que eu sou o juiz e lhe condenei à morte. Não, a realidade é que o senhor não é capaz de me condenar à morte. Eu já nasci condenado a morrer. Ou seja, ele se sentiu doído? Não. Se alguém não se agradar conosco, se a gente estiver bem, dói? Não dói. A gente diz, tá bom. Você é obrigado a gostar de mim? Você é. Tudo bem. A gente pensa diferente. Não tem problema. Mas por que muitas vezes dói quando alguém não gosta da gente? Porque a gente já está doído, tem uma ferida lá dentro. A gente às vezes tem uma carência desde o tempo dos pais. E às vezes não era o pai drogado, a mãe drogada, alcoólatra, não. Era o pai e a mãe que trabalhavam muito, que não tinha tempo para ficar com os filhos. E os filhos tinham falta dos pais.
E essa falta? O pai morre. E se esse filho não percebe que isso gerou uma doença e não for cuidar dela, ele vai morrer com essa doença. E vice-versa. Às vezes o filho vai se interagir com os meninos na rua e não se dá bem no primeiro momento. O que ele faz? Se ele tem um pai ou uma mãe que mima, não é assim? Aí se torna aquele filho canguru, sempre encostado da mãe ou do pai. Ele não consegue se plantar e fazer a vida dele. Quer dizer, há um desequilíbrio. Se plantar e viver a vida dele. E por quê? Porque tem uma ferida que ele não ajeitou. Mas como a sociedade aceita mais, está perto dos pais, né? Mas ele não percebe que tem um desequilíbrio ali. E que todo desequilíbrio vai gerar dor. E que toda dor é uma lembrança que a gente tem feridas para serem cuidadas. A gente precisa ver. Precisa começar a cuidar. E como é que a gente começa a cuidar? Vendo. Dando atenção. Outro caso que eu conto muito sobre perdão, história, que me marcou muito, foi o caso do Buda. Eu sempre falo aqui. Ele estava meditando, chegou num lugar, o pessoal, muita gente ia onde ele ia. Aí tinha um pessoal que já seguia ele, meditando com ele, e chegou, tinha um lugar lá que tinha um cara que ele já tinha matado gente, ele gostava muito de confusão. Aqui no Ceará, a gente falava assim antigamente, tinha um meninozinho que ele era mais forte, ele via outro mais forte, ele ia testar ele, né? Testar para ver se ele era bom de porrada. Você vê. Aí o cara chegou lá no Buda, atravessou bem no meio de 300 monges, quando o Buda sentado meditando, ele chegou lá, o Buda com os olhos fechados, ele foi e deu uma cuspida na cara do Buda. O que ele estava esperando? Ele estava testando o Buda, né? Ver se ele ia se levantar, porque diziam que apesar dele ser um mestre, ele tinha uma formação muito boa de luta. Ele foi preparado a vida inteira, ele era um grande lutador. Aí o cara cuspiu na cara dele. O Buda abriu os olhos assim como, sei lá, como uma criancinha abre os olhos de um sono, né? Ele abriu os olhos bem tranquilo. Aí olhou, viu a cara do homem com ódio dele, né? O cara esperando ele levantar para a porrada, né? Aí o Buda olhou assim, olhou para os monges quiseram levantar, né? Aí o Buda, bem tranquilo, e só assim, né? Para eles ficarem lá onde eles estavam. Aí ele olhou para o cara e disse: o que é que vem depois? O cara ficou sem ação. Ele queria que o Buda olhasse para ele com raiva, desse uma piada, não era não? Olhasse com aquela cara de ódio, partisse para a porrada, mandasse os monges bater nele, não era não? Mas o Buda cuspiu. Ele pensou logo, quando eu cuspir ele vai se assustar, não é assim, né? Cuspiu na cara dele, o Buda abriu os olhos bem. O cara meditava às vezes 24 horas, sem se levantar. Passava de meses, quase sem comer. Como é que ele, uma cuspida, um vento, ele se assusta? Cuspiu ele. E aí, o que é que vem depois? O cara não sabia o que fazer, disse que ele saiu correndo, destrenado, ele não sabia o que era, o que vinha depois, ele estava esperando, eu vou cuspir, ele vai reagir, vai vir para cima, né? E vai começar uma briga. Aí o cara olhou para ele, não tinha no olhar do Buda nada além de serenidade. Aí o cara foi embora, disfarçou. No outro dia foi lá e se jogou aos pés do Buda e disse o quê? Mestre, me aceite como discípulo. Por quê? Porque eu nunca consegui uma paz como você tem. Mas me perdoe. Aí o Buda olhou para ele e disse assim: perdoar? Pelo quê? Ontem eu vim aqui e cuspi na sua cara. O senhor não lembra?
Não. Você acha que um homem que cuspisse na minha cara estaria aqui aos meus pés pedindo para ser meu discípulo? Mesmo, hoje é outra coisa. Eu disse, então pronto, o de ontem já passou. Então o homem que está aqui, com certeza não é esse homem que o senhor está dizendo. Para mim, indiferente. Se junte aí aos outros se quer. Cadê o perdão? Para quê? Ele não é capaz de ferir o Buda, era? Não. Então eu acho que essas reflexões para nós, a nível de pensarmos em perdão, pensarmos no que é bom, no que é justo, no que é belo, em valores, virtudes e sabedoria, a gente tem que pensar em ser bom porque é bom. Servir a Deus que a gente entende que é bom. Independentemente se Deus vai nos pagar, se Ele vai pagar mais quem começou a trabalhar 8 horas da manhã, se vai pagar igual a quem chegou 5 horas da tarde e saiu às 6. Se for para pagar, o dinheiro é de quem? É dele. A gente está aí para servir. Com certeza, se a gente chegar a esse nível, gente, é outra vida. Mas é tão forte isso, eu acho que a gente só faz as coisas querendo algo e troca. É impressionante, a pessoa se arruma porque quer que a outra ache bonita, a pessoa não sabe se arrumar e começar se achando bonita. É por quê? Porque lá dentro tem uma fragilidade que ela está querendo trocar. A pessoa não sabe cantar porque gosta de cantar, ela só presta se ela tiver acesso. Ela não sabe fazer. É por isso que 99% dos músicos só cantam a música dos outros. E a música dos outros que eles cantam são músicas que, em tese, já têm aprovação. Quanta música não poderia sair daquelas pessoas, mas elas não acreditam nelas. Isso é uma codependência, elas ficam esperando ser confirmadas pelos outros. O Osho, com todas as dificuldades que o pessoal fala dele, ele diz umas coisas que eu acho tão profundas, tão interessantes, naquele livro do Ego. Ele dizendo, uma flor, ela é bonita porque ela foi criada para ser bonita, e tudo que foi criado para alguma coisa, e para ser aquilo que é. E quando a gente é o que a gente é lindo. A flor, ela nasce na beira da estrada, né? No meio da floresta, no meio da selva, no meio dos matos, no meio do deserto, no mandacaru, né? Não tem folha de mandacaru, a cor mais linda do mundo. Ela nasce, se abre, exala seu cheiro, mostra a beleza que ela tem, e na hora de se fechar, ela se fecha, e no outro dia ela se abre de novo. Ela não quer saber se você vai passar lá para olhar e achar ela bonita, ela é linda. E não está vendo que se a gente está fazendo coisas sempre querendo negociar, não quer dizer isso que é doença dentro de nós? É doença emocional, gente. Sem ajeitar essa doença emocional, sem a gente olhar para essas feridas e se cuidar, sem a gente se amar, como é que a gente pode amar alguém? O amor é algo que está conosco, ele irradia. Quanto mais amor, pode ver, no dia que você diz, eu estou bem, as coisas começam a dar certo. Você diz, eu estou bem, eu tomei aquele banho gostoso, eu fiquei cheiroso, me ajeitei, tal, estou bem. Tanto que tem gente que chega olhando e diz, olha, você não é capaz de tirar a minha alegria hoje. Por que a gente não é assim todo dia? Não teríamos problema com relação a perdão, mas como a gente vive de negociar, vive de querer algo em troca. Deus é tão, eu achei uma coisa, sabe, tão forte, quando eu vi aquela história autobiografia do Yogi, do Paramahansa Yogananda, que o mestre dele disse, meu filho, Deus existe, Deus é generoso, Ele é farto, Deus é tão farto, tão generoso,
que você nasceu, ele fez a possibilidade de você nascer sem saber falar, sem saber de nada, sem saber andar, sem saber buscar seu alimento, sem se proteger. Ele fez você nascer de uma pessoa que geralmente vai cuidar de você, vai lhe amar e já te deu até o leite na tua boca, sem você gastar nada. E você duvida da generosidade e grandiosidade de Deus? É Ele que te dá e tira, não para te castigar, porque muitas vezes a crise quer dizer, hora de crescer, porque aquilo ali você não é porque você fez uma coisa errada, não, é porque às vezes você já bateu a cabeça no teto ali, já deu no que tinha de dar e agora você criou asa e tem que voar para outro lugar, só que o seu medo não deixa, porque você não acredita em você, você não vê a flor que você é, e aí não voa. E vive com medo e se submete. E não lembra de coisas básicas como essa. Que você nasceu, Deus já te deu até o peito, já o leite na tua boca, no ponto, com tudo o que você precisa. Não precisa do leite, do queijo, da beterraba, não sei de que, não. O leite já é o alimento mais completo que você precisava na sua fase mais difícil. E já estava no peito da sua mãe, ela dando para você. É abundância demais para a gente ficar sendo escravo dos outros, que é o que Paulo disse, fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. Deus te dá tudo, já te deu, já está contigo, já está comigo, vamos só fazer o que a gente foi feito para fazer, o que é? Se conheça, afaste essas suas doenças e seja a flor na natureza, na vida, para a qual Deus lhe criou. E o que é isso, Renato? É amanhecer bem, é tomar aquele banho, é se cuidar, cuidar do que Deus lhe deu responsabilidade, ser lindo, ser linda do jeito que você é, irradiar amor, se amando, se cuidar e irradiar cuidado. Não tem idade, pobreza, isso é besteira. Então, a maior parte das situações, talvez todas que eu enxergo quando falo de perdão, um espírito curado emocionalmente, equilibrado, sereno, ele não tem por que perdoar ninguém não, porque a pessoa não é capaz de machucar a gente, não é. Quando você vê os pescadores, né, diz que antigamente um pescador morrer no mar era uma glória para algumas culturas, por exemplo, o pessoal que acredita em Iemanjá, diz ele foi para os braços de Iemanjá. Um guerreiro, né, era uma glória para um guerreiro, era uma tristeza morrer de velhice, a glória para um guerreiro era morrer em combate. Então o outro me matou, não, eu sou um guerreiro, eu nasci para morrer em combate. Se eu morrer, eu já nasci para morrer. Agora eu tive uma vida gloriosa, porque eu cumpri o meu papel era guerrear até o fim. E eu não desisti não. Ou seja, temos de nos conhecer, nos amar, para nos cuidar e sermos melhores do que nós mesmos, a cada dia sem querermos ser melhores do que ninguém. Com certeza, nós não vamos ter essas mágoas no coração. Por quê? Porque a gente vai ver que só tocaram onde a gente estava ferido, ao invés daquela pessoa ser ruim, ela foi um alerta. E pronto. Então, agradeço a vocês, aos bons espíritos, porque acredito que as falas que vêm, elas são, de alguma forma, também inspiradas por Deus, no que for bom nelas. Mas como a gente sabe que a compreensão de cada um varia conforme a doença que a pessoa tem ou a evolução, então acredito que do jeito que elas saem, elas são sementes nos corações de cada pessoa. Então, agradecermos a Deus por mais uma semana, que a gente possa ver
se enxergar nessa metáfora, nessa comparação da flor. Nós somos flores para Deus, nós somos estrelas para Deus. Para Deus todos são crianças lindas, somos o sorrisinho lindo, os olhinhos brilhantes, nunca temos a cara de mal, não queremos afastar ninguém. Então vamos tentar isso, enxergar essa grandiosidade, amar, sorrir e entregar. Entrego, confio, aceito e agradeço. Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, Senhor. Senhor, me concede coragem para modificar as coisas que eu posso modificar, Senhor. E, Senhor, me dá sabedoria para que eu perceba o que eu não posso modificar, para que eu aceite e tenha paciência. E para que eu veja o que é que eu posso modificar e que eu haja e modifique. Não tem quem roube de mim, por exemplo, o meu livre-arbítrio. Não tem quem roube de mim o meu tempo para me cuidar. É uma coisa que só está comigo. Uma boa semana, muita paz. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem, a escuridão, não se entube o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer. Renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vais doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus.